1901, tudo bem? Para a aula de hoje, a gente vai estudar, né, sobre o leste europeu, né, vamos estudar as diferentes manifestações culturais, né, a multiplicidade cultural do continente, né, e também as questões das diferenças, né. Ainda assim, vamos também analisar as paisagens do continente, né, os diferentes povos entre Europa, Ásia, enfim, né, e também analisar os fatos de situações para compreender a integração mundial em aspectos como o processo de globalização e de mundialização, ok? Também vamos falar sobre as transformações territoriais, né, os movimentos fronteiriços, né, que implicaram, né, em guerras mundiais ou em conflitos direcionados aos países, né, das regionalidades, e também nessa sequência aqui a gente vai acabar comentando sobre a localização e as características geográficas desse leste europeu. Então, para começar, pessoal, o leste europeu nada mais é do que a porção da Europa continental localizada principalmente na sua região central e oriental, que está aqui, ó, essa demarcação aqui, falando, né, sobre o leste europeu, que ele tem uma divisão aí entre os países bálticos, ao norte, que é Estônia, Letônia e Lituânia, os países do Cáucaso, um pouco mais abaixo ali, ó, Geórgia, Azerbaijão e Armênia, os países balcânicos, né, da Península Balcânica, aí vem um pouco mais, como Eslovênia, Croácia, Romênia, Bósnia, Sérvia, Bulgária, Macedônia e Albânia, e os países das planícies centrais, né, da Europa, que é Belarus, Polônia, Ucrânia, Eslováquia, República Tcheca e Hungria, ok? Vamos lá, vamos dar sequência. A região Báltica, lembrando que a primeira região, a região Báltica, é essa rosa, né? Então, esses países estão localizados entre a Rússia e o Mar Báltico, de novo, ali voltando, entre a Rússia, aqui, e o Mar Báltico, tá? Então, essa fica aqui nessa meiuca. Seguindo, qual é a história aí dessa região, né? Ela sofreu influências vindas aí de diversas partes do continente, e aí sofrendo controle político, né, da Europa cristã, dos suecos, e também pelo Império Russo entre os séculos 18 e 20, ok? Então, século 18, controle cristão, sob a ordem teutônica, século 17, a região foi conquistada pelos suecos, e século 18, o Império Russo anexou gradativamente a região ao seu domínio. No século XX, tornaram-se estados independentes com o fim da União Soviética, e aí eles viriam a migrar para o contexto da União Europeia. Tá? Mas vamos falar um pouquinho mais disso. Então, esses países, né, eles basicamente se tornam independentes, né, no início aí do século XX, 1900 e alguma coisa, com o fim do Império Russo, tá? E aí isso aí vai trazer parte das fronteiras atuais, né, sendo independentes até a Segunda Guerra Mundial, quando foram disputados entre a influência dos exércitos alemão e russo, né? E aí, quando tem o fim da guerra, a região acaba sendo anexada pela União Soviética, né, que aí vai se manter aí como parte do bloco socialista até o finalzinho do século XX, que aí a gente vai ter a queda do socialismo, né? Então, graças aos investimentos soviéticos na industrialização, esses países aí, né, tiveram um período de abertura econômica, né, no início da década de 90, né? Então, esses países se inserem na economia de mercado, né? E aí crescem bastante rápido, né? É, 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 Depois aí desse fim do regime socialista. Então, atualmente eles fazem parte da União Europeia, né, e apresentam aí indicadores sociais e econômicos bastante regulares, um pouco diferentes entre si, sendo um espaço de poucos contrastes, né? Então, o IDH dos três, ó, é um bom IDH, acima de 0,800, né, tem uma medida elevada, né? O PIB deles, Produto Interno Bruto, é calculado em euro, né?
que é a moeda deles por fazerem parte da União Europeia. Tem seus gastos militares, né? Aqui a capital dela, Tallinn, Riga e Vilnius. E o regime político deles aí são 2 parlamentares e uma outra república semipresidencial, que é a da Lituânia. Fragilidades dos países bálticos, né, é a produção energética, que eles ficaram dependentes aí nesse contexto, né, de dominação da Rússia, né, ao gás natural, a energia elétrica para a região. Mas eles procuram, tá, se desenvolver, tá, nessa região, criando novas estruturas, novas alternativas, né, de energia para crescerem nesse sentido, né? Então, as políticas atuais deles, para dinamizar a matriz energética, né? Ou outros meios de produção de energia, para criar sempre um sistema alternativo de fornecimento, tá bom? Os países do Cáucaso, basicamente Azerbaijão e Armênia e Geórgia, esses 3 aqui, Azerbaijão, Armênia e Geórgia. Então, aqui falamos especificamente, né, do qual eu vou falar muito de forma sintetizada, para a gente não alongar. Então, o Azerbaijão ele pertenceu aí a um bom período, né, pelo domínio persa, né, e veio se tornar independente em 1918, que aí acaba sendo também incorporada à União Soviética pela aquela influência mesmo, né, ali no leste europeu. E vai ter a sua independência em 91, porque volta aí a questão da queda do socialismo, tá? Então, esse é o país considerado o primeiro de maioria muçulmana, tá? Uma tradição secular e se torna independente com a maioria da população muçulmana até os dias atuais. No que diz respeito à composição étnica, né? Principalmente a etnia azerbaijã, formando 90% da sua população, e da etnia russa também, que acabou sendo aí esse processo de russificação, né, com aquela questão da União Soviética, né, com o sistema político econômico do socialismo, né, além de armênios e daguestões, que também formam os grupos étnicos do país. Azerbaijão também é um país rico em recursos energéticos, né, então, diversas fontes de combustível fóssil, eles têm petróleo também, eles têm o gás natural, tá bom? E também apresenta áreas extensas de produção agrícola. A maior composição deles aí é de exportação no setor mineral, ok? Petróleo de novo, gás natural, e aí junto eles, os dois aí representam 97% do PIB do país, né? Ou seja, em larga escala, produção de gás natural e petróleo. A Geórgia, né, tem uma tradição histórica, né, que ela teve a ocupação da civilização romana e que também aproximou a constituição étnica dela dos países do leste europeu, né? Então, com uma cultura bem diferente aí dos países vizinhos aí pela questão de serem muçulmanos, né? O pessoal aqui do Azerbaijão. Então, foi considerado um dos mais antigos reinos medievais, sendo anexado ao Império Russo no século XVIII. Então, o país obteve independência no início do século XX, mas foi incorporado à União Soviética, de novo por influência do socialismo, né? Permanecendo sob esse domínio até o século XX, quando a dissolução do Bloco Socialista, de novo, né, permitiu a conquista da independência. Então, assim, após a saída da União Soviética, ela teve uma grave crise econômica e política, né? Que aí vai haver uma guerra civil e militar na região da Ossétia do Sul, tá? Então, uma vez nessa crise, né, teve grande queda, obviamente, na produção industrial e agropecuária, precisando recorrer a fundos internacionais para se reerguer com a ajuda financeira do FMI e do Banco Mundial, né? Então, dentre os grupos, né, étnicos, aí são maioria os georgianos, né? Que aí a religião deles é a católica ortodoxa, né, com 83% da população, além dos grupos étnicos regionais, né? Eles têm os azeris, os armênios e os russos. Uma região bastante acidentada de origem cristalina, né? Isso aqui é basicamente a parte física da Geórgia, né? Então tem bastante também produtos minerais, né? E o que eles utilizam como fonte de riqueza aí para as suas exportações, tá? E aí
exportam, né, para o leste europeu, né, para a Bulgária, que é o maior parceiro econômico deles, ok? E também tem uma grande exportação de minério de ferro, ok? Ah, e como principal matriz energética, né, a energia proveniente de hidrelétricas, né, com 60% aí do consumo do país, e de combustíveis fósseis, né, com 38%. A Armênia, né, o território da Armênia que é considerado divisão étnica, né, uma vez que quase a totalidade da sua população, aí 98% dos seus habitantes, tem a etnia armênia, né, cuja principal religião é o catolicismo ortodoxo, com práticas religiosas reguladas pela Igreja Apostólica Armena, né? Bom, durante sua história sofreu a ocupação de diversos impérios, sendo muito tempo dividida e fragmentada territorialmente. Então, o território armênio teve o domínio do Império Otomano, domínio do Império Persa, domínio do Russo e domínio também do Império Romano aqui numa determinada fase. Então, olha só, dominados por 4 povos, romanos, otomanos, persas e russos. Tá? Então, durante o início do século XX, a região estava aí basicamente incorporada ao Império Otomano, que foi dissolvido após a Primeira Guerra Mundial. Então, um período em que a Armênia obteve sua independência. Tá? Então, um pouco tempo depois, o país também foi anexado à União Soviética, junto com a Geórgia e Azerbaijão, pelo domínio aí do bloco soviético. Né? A gente fala de novo aí pelas questões do socialismo. Né? Período da Guerra Fria. Isso vai acontecer também até 91, com a queda da União do socialismo, né, e o desmembramento da União Soviética. Economia, né, obviamente, vai sofrer transformações depois do período, né, da ocupação soviética, e tinha base econômica a agricultura durante o século XX, e aí passa por um processo de industrialização de base, né, com a siderúrgica, tendo aí a sua principal atividade do país. Dentre outras atividades, né, que compõem o PIB deles, tem a indústria química de alimentos, a têxteis, né, e outros de bens não duráveis. Tá? O principal parceiro deles de importação e exportação está ali bem ao lado, né, que é a gigante Rússia, né, que acaba que a Armênia fica muito dependente deles economicamente. Tá? Energia térmica proveniente de fontes fósseis, tá? Então, nuclear e hidrelétrica para o abastecimento interno. Na sequência, a gente vem aqui com a região dos Balcãs, né? Da antiga Iugoslávia. Então, esses países têm aí origens eslavas, né? Que localizam-se entre o Mar Adriático e o Mar Negro. O Mar Adriático aqui, e aqui não está aparecendo, mas tem o Mar Negro aqui nessa direção, um pouquinho mais acima. Então, basicamente, né, tem 3 grandes grupos, né? Os países, a antiga Jugoslávia, os países do Mar Negro e a Albânia. Seguindo, os países da antiga Iugoslávia passaram por um processo de fragmentação após o fim da União Soviética, de novo também, né? E após essa influência soviética, eles acabam se desmembrando, né? Porque eles tinham uma complexidade étnica, política e cultural. Então, basicamente, aí tinham dentro desses países também católicos, né? Ortodoxos, tinham muçulmanos também, né? Então era muita mistura, né, étnica e religiosa, e acabam se desmembrando aí essa antiga Iugoslávia e formando esses novos países, né, como a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, o Montenegro, o Kosovo e a própria Macedônia. Tá? Aqui a gente pode seguir, fala aqui basicamente da dissolução do Império Otomano, a Albânia conquistando a independência, né? Rompendo as relações também com a União Soviética. Então, do ponto de vista econômico, a própria Albânia, né, tem um setor primário, dificulta a reestruturação econômica deles. A Bulgária e a Romênia também são países localizados na região balcânica, que também tiveram, né, quando vocês param para perceber aqui, todos eles tiveram influência pelo processo da Guerra Fria, então pela União Soviética. Né? Então, todos eles aqui, né, vocês só vão dar uma lida nisso aqui, que vai falar sobre esse processo de influência. Né? Então, eles
eles, após essa dissolução da União Soviética, eles começam a crescer em suas economias e tornarem-se mais independentes. É claro que alguns ainda ficam interligados à Rússia pós essa questão da União Soviética, né? Depois ainda vem a Comunidade dos Estados Independentes, né? E aí eles têm uma economia que vai se recuperando através do tempo, né? Aqui no caso a Bulgária com equipamentos eletrônicos, né? Produtos manufaturados, exploração de mão de obra barata no país. Então, Bulgária aqui setores produtivos, né? Na área de serviços, 58%, e a Romênia também, né? Em cima dos setores terciários, né? Nos setores produtivos, 59%. Romênia tem a recuperação industrial de novo, né? Mais um país após o período socialista, tá? A Romênia investe numa questão do parque tecnológico, né? E tem a parceria da Itália e da Alemanha, ok? Também utiliza mercado de montagem de maquinários, utiliza baixo custo de mão de obra, né? E eles acabam tendo também uma consolidação industrial no país, tá? Que traz aí para a Romênia essa estabilização econômica. Nos países da planície central, finalizando a nossa aula, tem a região das planícies centrais, que faz parte do leste europeu e compreende os países entre a Alemanha e a Rússia. Então, eles foram palco dos conflitos entre o exército russo e o exército alemão, estando completamente destruídos ao fim da Segunda Guerra. Tá? Então, a aproximação com o território russo e a influência dele criaram condições favoráveis para a adoção do regime socialista nessa região até o fim da década de 80, quando o enfraquecimento do regime e a posterior abertura econômica forçaram esses países a uma rápida modernização para se tornarem competitivos. Atualmente, grande parte deles faz parte do Bloco Comum Europeu, ingressando no grupo em 2004. No entanto, eles não aderiram à União Monetária, mantendo suas moedas próprias com meio de protegerem seu mercado interno, que aí eles teriam que adotar o euro, né? No entanto, a Ucrânia é um país que pleiteia a entrada no grupo para expandir sua atuação no mercado regional europeu, por ser considerada o celeiro do mundo. Então, pessoal, é isso, tá? Essa é a primeira parte aí dessas características desses países do leste europeu. Tá? Na próxima aula a gente vai dar sequência para falar sobre a cortina de ferro e influências das forças soviéticas, uma vez que todos esses países que nós falamos aqui tiveram, sim, influências desse mundo desse mundão socialista, né, tendo a União Soviética como uma influência para a época. Tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Grande abraço.